Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, vou fazer um negócio aqui, ver se vocês veem. Vocês já devem ter visto, vou virar minha câmera aqui, vamos ver se eu pego aqui, aí aqui, e minha rosinha, minha rosa, minha gatinha, para falar com vocês nessa tarde chuvosa, agradável, graças a Deus, né? Em nome de Jesus. Mais um vídeo para o nosso canal, mais informações sobre o livro de Daniel. Eu queria perguntar para você, rapidamente, como você estuda as Escrituras, você estuda a Bíblia? Você lê aqui, lê ali, abre a Bíblia, lê um versículo, lê um salmo, lê um provérbio? Ou você procura conhecer as passagens bíblicas, as histórias, o texto, o contexto? Bom, se você lê aleatoriamente, amém, graças a Deus que você está lendo a Bíblia de uma forma ou de outra. A Bíblia é viva e poderosa para transformar as nossas vidas. Mas mais uma vez, eu quero propor aqui para você que você estude tudo. Estude de uma maneira geral. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia inteira, e é um desafio grande, eu sei, mas é possível fazer isso, de pouquinho em pouquinho. Se você ler 3 capítulos por dia, 4 capítulos por dia, todo dia você, durante um ano, você vai ler a Bíblia toda. Você vai ter uma visão ampliada, aberta, você vai compreender muito mais as coisas do que lendo aleatoriamente aqui e ali. É importante a gente conhecer tudo? É importante, porque a visão do todo nos dá compreensões de coisas que às vezes nós lemos e não entendemos, lemos e interpretamos de uma maneira, às vezes equivocada, às vezes incompleta, e é muito interessante a gente entender as coisas de uma maneira mais profunda. Por exemplo, você sabia que é no livro de Daniel que relata sobre o último rei de Israel, o último rei que reinou em Judá, em Jerusalém? Foi nessa época de Daniel, quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia, e daí então eles passaram 70 anos lá, né, cativos na Babilônia, e quando retornaram não teve mais rei. E você sabia que até hoje, então, os judeus esperam que venha um rei, e esse rei que eles esperam é o Messias, que na verdade é Jesus, que já veio, e eles não o receberam, não o reconheceram como sendo este rei que eles esperam. Então, desde a época de Daniel, eles esperam para que eles tenham novamente um rei que reine sobre eles. E aí esse rei é o que é prometido nas Escrituras, um reino que não acaba, um reino poderoso, um reino glorioso. E eles esperam então esse Messias. Então, é interessante nós acompanharmos todas as coisas e para a gente compreender melhor as Escrituras. Bom, vou falar um pouquinho aqui, um relato que eu fiz, um estudinho, porque nós vamos ainda falar do capítulo 5 e 6 de Daniel, e eu vou inserir essas informações aqui para que você conheça um pouquinho mais. Se você não tem o hábito de ler regularmente os livros, se você ouvir os nossos vídeos, você vai estar aprendendo de uma maneira simplificada, né, num tempo possível para todo mundo aprender, né? Às vezes você está fazendo lá suas coisinhas, você liga lá o celular e fica ouvindo e aprendendo, né? Esse é o nosso objetivo, não é complicar, mas facilitar, ok? Então, curta, compartilha, se inscreva se você não se inscreveu, ajude a passar esta mensagem para frente. Amém? Então, ok. Bom, Daniel
contém uma linguagem conhecida pelos estudiosos bíblicos como sendo apocalíptica, como eu já falei em outros vídeos, né? Cheia de símbolos vivos para representar pessoas ou eventos futuros. Contém basicamente 6 histórias de Daniel e seus amigos judeus, que vocês conhecem bem, né? O Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando estavam na corte do rei Nabucodonosor. E mais 4 profecias, únicas em estilo no Antigo Testamento. Então, as profecias de Daniel, elas são totalmente diferentes das outras profecias, dos outros profetas que também falaram a respeito da vinda de Jesus. A Daniel, a dele é apocalíptica, então ela vai falar do futuro, né? Enquanto que as outras profetizam a respeito da primeira vinda de Jesus, né? Mais da primeira vinda, fala também do futuro, fala de coisas que irão acontecer, dos juízos de Deus, mas principalmente fala da primeira vinda, do nascimento de Jesus, né? Da sua vida, como ele era, como Isaías, que nós vamos também depois mais para frente estudar Isaías. Bom, o livro de Daniel contém um registro de certos incidentes históricos da vida de Daniel e de seus 3 amigos judeus deportados que estavam a serviço do governo da Babilônia e o registro de um sonho profético do rei Nabucodonosor que foi interpretado por Daniel juntamente com o registro de visões recebidas pelo referido profeta. Então, eu já fiz o vídeo deste sonho do rei, ok? 2 sonhos que o rei teve, já foi feito esse vídeo, volta lá e assiste que você vai ver. Mesmo o livro sendo escrito na Babilônia durante o cativeiro e pouco depois dele, não tinha o propósito de proporcionar uma história do desterro dos judeus, nem uma biografia da vida de Daniel. Não foi este o propósito do livro. Antes de mais nada, Daniel apresenta uma breve informação a respeito da razão pela qual ele se achava ao serviço do rei babilônico. Então, tudo isso está descrito no capítulo 1 de Daniel. Depois de terem sido levados para a Babilônia, no primeiro cativeiro, no ano 605 a.C., durante a primeira campanha do rei Nabucodonosor contra a Síria, Daniel e outros príncipes de sangue real foram escolhidos para serem preparados para o serviço governamental. Então, nós sabemos que a queda de Jerusalém, a tomada de Jerusalém pelos babilônicos não se deu uma única vez. O rei Nabucodonosor, ele conquistava, ele estava ali guerreando contra a Síria, contra também Judá, né? E ali então ele foi, aos poucos, ele foi levando cativos pessoas. E Daniel e os 3 jovens foram das primeiras turmas que foram levadas cativos. Depois, mais lá para frente, alguns anos mais para frente, exatamente no ano 586 a.C., foi quando o rei então invadiu de uma forma definitiva Jerusalém, a capital de Judá, e então queimou, destruiu e aí levou o restante dos que ainda estavam lá. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Depois de terem sido levados para a Babilônia no primeiro cativeiro, no ano 605 a.C., durante a primeira campanha do rei contra Síria, Daniel e os outros príncipes de sangue real foram escolhidos para serem preparados. Eu já tinha lido isso aqui, né? Os primeiros 19 anos da estadia de Daniel em Babilônia foram os últimos anos da existência do reino de Judá, como eu falei no começo do vídeo, que ainda estava subjugado pela Babilônia. A inútil política antibabilônica dos últimos reis de Judá atraiu catástrofes atrás de catástrofes sobre a nação judia. Por quê? Porque
como a Babilônia estava dominando ali naquela época, existiam os impérios, né? Existiam os egípcios, a Síria e tal, mas a Babilônia, os babilônicos estavam dominando na época. E o que aconteceu? Deus mandava profecias para que eles se sujeitassem ao rei da Babilônia, obedecessem, ficassem ali, né? Mesmo sendo, vamos dizer, estando em servidão, mas se eles ficassem ali sob o domínio, eles continuariam na cidade deles, em Judá, eles continuariam, mas o que aconteceu? Os últimos reis, eles queriam lutar e então eles foram buscar ajuda no Egito, fazer aliança com os egípcios. E foi isso que desencadeou, então, de uma vez por todas, a revolta do rei Nabucodonosor. Então vamos lá. O rei Jeoaquim, durante cujo reinado Daniel tinha sido levado cativo, permaneceu leal à Babilônia durante alguns anos, só alguns anos. No entanto, mais adiante, cedeu à política do partido pró-egípcio de Judá, ou seja, tinha partido, vamos dizer, aqueles, né, as pessoas ali da corte que que achavam que tinha que ir e fazer aliança com os egípcios, né? E aí então o rei Jeoaquim, ele se rebelou e ele então fez esta aliança com os egípcios. Como resultado, o país sofreu invasões militares dos babilônicos, seus cidadãos perderam a liberdade e foram levados para o cativeiro, e o rei Jeoaquim perdeu a vida, foi morto pelos babilônicos. Jeoaquim foi morto. Joaquim, seu filho e sucessor, depois de um breve reinado de só 3 meses, viu a volta dos exércitos babilônicos para castigar a deslealdade dos judeus. Junto com milhares dos principais cidadãos de Judá, foi levado cativo no ano 597 a.C. e seu sucessor Zedequias, que na verdade Zedequias era irmão de Jeoaquim, era tio do Joaquim, evidentemente tratou de permanecer leal à Babilônia. Então, o Joaquim foi levado cativo, ele era o filho do rei, o pai dele, Joaquim, tinha sido morto, e aí o Zedequias, que era irmão do Joaquim, assumiu ali o reinado nesse tempo turbulento aí, tumultuado do domínio ali ainda dos babilônicos nos primeiros anos ali. Então, Zedequias, que era seu tio, evidentemente, tratou de permanecer leal à Babilônia. No entanto, devido à sua debilidade e vacilação, não pôde resistir durante muito tempo às propostas do Egito e os sentimentos antibabilônicos de seus principais conselheiros. Veja que ele não tinha bons conselheiros ao redor dele, né? Como resultado disso, Nabucodonosor, já cansado das repetitivas revoltas ocorridas na Judéia, decidiu acabar com o reino de Judá. Durante 2 anos e meio, os exércitos da Babilônia assolaram a terra de Judá. Tomaram e destruíram as cidades, inclusive Jerusalém, com seu templo e seus palácios, e levaram cativos a maioria dos habitantes de Judá no ano 586 a.C., como eu disse. Daniel, então, já estava na Babilônia, né? Porque ele foi no ano lá 605, né? 605 a.C., porque o tempo contava o contrário, né? Não progressivamente, mas regressivamente, né? Então, Daniel já estava lá durante esses dias agitados. Sem dúvida, viu os exércitos babilônicos que se punham em marcha para levar a cabo suas campanhas contra a Judéia, e foi testemunha também do regresso vitorioso da Babilônia e da chegada dos cativos judeus. Então, ele viu tudo isso lá já da Babilônia, né? Finalmente, a conquista total da sua cidade, do seu povo, e viu também chegar o restante dos cativos ali. Entre os cativos esteve o jovem rei Joaquim com sua família.
e mais tarde o rei Zedequias, que é o tio do Joaquim, que ainda ficou lá reinando, mas também que contrariou Nabucodonosor, não fez aliança, não ficou submisso a ele, foi buscar aliança ali, mal aconselhado pelos seus conselheiros. E o que aconteceu? O rei Nabucodonosor matou os seus 2 filhos do Zedequias na frente dele e depois arrancou os seus olhos. Triste, né? Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7. Durante esses anos, Daniel deve ter estado inteirado da agitação política que existia entre os judeus deportados, que fez com que o rei mandasse queimar vivos alguns dos principais instigadores. Então veja que essas pessoas que instigaram para que o rei não se submetesse à Babilônia, eles foram queimados vivos. Foi essa agitação que impulsionou a Jeremias a enviar. Jeremias era o profeta que mandava os recados de Deus nesta época, tanto para o rei Joaquim quanto para o Zedequias. E Jeremias, ele foi combatido totalmente, porque ele avisou, Deus mandou avisar que eles iriam, se eles não obedecessem, se eles não buscassem ao Senhor, se eles não se arrependessem, eles iriam ser levados cativos. Deus mandou as profecias através do profeta Jeremias, mas ele foi perseguido, tentaram matar, fizeram tudo quanto foi coisas ruins contra Jeremias, né? Mas ainda assim Jeremias não morreu, e ele trouxe então, nesse tempo que eles tinham sido exilados e as profecias que ele falava se cumpriram para esses reis, né? Mesmo para o que ficou vivo, que foi o Joaquim, né? Foi levado, exilado para lá. E o Jeremias, então, ele trouxe uma mensagem de Deus. E está no capítulo 29 do livro de Jeremias. E é muito lindo esse capítulo, muito lindo. E ele, inclusive, nós igreja, nós cristãos, nós tomamos posse. Eu, principalmente, vivo uma promessa de Deus baseada no versículo 29, no capítulo 29, no versículo 11 de Jeremias. Então, eu tomei espiritualmente posse desta palavra na minha vida, mas veja que esta palavra foi dada para o povo nesse tempo que eles estavam cativos. Então, vamos ler, eu acho super importante ler. Está em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 4, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque como Jeremias trazia sempre a palavra de condenação, e eles então, os reis ali, eles iam procurar outros profetas, né? E que eram falsos profetas, e traziam coisas boas para eles, palavras que eles queriam ouvir. E Deus então manda mais uma vez uma palavra para esse povo, só que agora eles já cumpriu o que Deus tinha prometido, eles já estão cativos, já tinha acontecido a tragédia, né? Aí no versículo 9 diz assim: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome,
eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, que foi o que Deus tinha predito. Logo que se cumprir esses 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vamos ler o versículo 11. Então, este cativeiro tinha um tempo determinado pelo Senhor. E no versículo 11, que é um versículo muito, muito usado por nós, por todos os cristãos, porque é uma palavra maravilhosa, poderosa, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Palavra de Deus ao povo de Judá, de Israel, que estava no cativeiro na Babilônia. Esta é a interpretação literal deste texto. Porém, nós podemos usar estes textos da Bíblia com uma interpretação espiritual. É assim que nós interpretamos as Escrituras, ok? Então, vamos continuar aqui. E outra coisa, eu vou falar fugiu a palavra. Uma curiosidade para vocês. Depois desse cativeiro que eles tiveram na Babilônia, você sabia, nunca mais o povo de Israel se tornou um povo assim, idólatra. Porque eles foram para lá, porque eles idolatravam os deuses das nações, porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor, porque eles não obedeciam ao Senhor, porque eles não ouviam a voz do Senhor, porque eles se misturaram com outros povos, eles adotaram os costumes de outros povos, eles adoraram os reis, os seus reis, os reis de Israel da nação do norte, os reis de Judá, fizeram isso, eram maus perante os olhos do Senhor. Alguns foram bons e a maioria foi mal perante os olhos do Senhor. Mas depois que Deus cumpriu cabalmente esta sentença, este juízo na vida deles, eles nunca mais. Tanto é que hoje, vocês sabem, quem conhece, um verdadeiro judeu, ele nem se casa com pessoas que não sejam da raça deles, porque eles aprenderam essa lição. Porém, eles cometeram e cometem até hoje outras coisas, mas que não vou me aprofundar aqui. Bom, durante esses anos, Daniel e seus 3 amigos cumpriram lealmente e sem alarde seus deveres como servidores públicos do rei e súditos do reino na Babilônia, né? Depois de sua esmerada instrução, chegaram a ser membros de um grupo seleto chamado Os Sábios, os que serviam ao rei como conselheiros. Foi então quando Daniel teve excepcional oportunidade de explicar a Nabucodonosor o sonho dos impérios futuros, que está no outro vídeo que nós falamos sobre a estátua, sobre o sonho que Nabucodonosor teve sobre a estátua e que diz respeito aos impérios que viriam depois dele. Como resultado, Daniel foi nomeado para um cargo importante, que aparentemente reteve durante muitos anos. Então, Daniel, ele foi uma das pessoas que ficou todos esses anos lá no cativeiro. Os 70 anos, até que depois, no reinado de Ciro, eles foram voltando para reconstruir Jerusalém, o templo, levantar os muros lá. Ele ficou todos esses anos. Por quê? Ele foi muito jovem para lá. Ele foi ainda bem jovem, um adolescente, talvez seus 17 anos. Então, ele ficou todos esse tempo, 70 anos, lá
na Babilônia. E ele serviu a vários reis que passaram, inclusive depois o reinado que tomou a Babilônia, né? Deixa eu ver aqui. Esse cargo lhe deu a oportunidade de fazer que o rei conhecesse o poder de Deus, dos céus e da terra, a quem serviam Daniel e seus amigos. Veja que lá, como nós já vimos, Nabucodonosor viu coisas poderosas acontecerem, né? Como a fornalha, né? As interpretações de Daniel, quando o rei ficou louco lá e ficou 7 anos vivendo como animal, ele glorificou o nome de Deus, ele pôde conhecer quem era o Deus dos judeus. E depois o rei Dario viu, foi no tempo do rei Dario que Daniel então foi jogado na cova dos leões. Daniel também deve ter observado com muito interesse o rápido crescimento do rei Ciro, que depois no outro vídeo eu vou explicar a respeito de Dario e Ciro, tá? Da Pérsia no Oriente, já que o nome Ciro tinha sido mencionado, veja só, Deus já tinha previsto tudo, na profecia como libertador de Israel. Isso vai estar lá em Isaías no capítulo 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1. É também possível que no ano 553 a.C., Daniel visse Nabonido nomear seu filho Belsazar como rei da Babilônia, enquanto Nabonido ia à conquista de Taimá na Arábia. Então, Nabonido, ele era genro de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morreu, então Nabonido tomou então posse do trono, né? Mas ele saiu para a conquista de outras cidades, e aí o seu filho, que era o Belsazar, que nós vamos agora no próximo vídeo tratar, no capítulo 5 e no capítulo 6, sobre Belsazar, né? Então, o Daniel viu todas essas passagens, essas transições de reinados aí. Então, ele viu o Belsazar como o rei da Babilônia, que foi péssimo, foi terrível esse Belsazar, irresponsável, mas nós vamos ver no próximo vídeo. Foi durante os 3 primeiros anos do reinado de Belsazar que Daniel recebeu grandes visões, e aí nós vamos já vai entrar nas visões escatológicas do capítulo 7. E o homem que até então tinha sido conhecido só como intérprete de sonhos e visões se transformou num dos grandes profetas de todos os tempos, Daniel. Os babilônios pediram novamente os serviços de Daniel durante a noite da queda da Babilônia no ano 539 a.C. Quando foi esta noite? Foi no reinado do Belsazar. Então nós vamos ver aquela história lá da mão que escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim, né? Nós vamos ver no próximo vídeo, vamos estudar um pouquinho esse capítulo aí, bem rapidinho, que não tem muita coisa. Então, foi a queda, porque naquela mesma noite o Belsazar foi morto e o Império Babilônico foi tomado. Bom, então Daniel ele foi chamado para que lesse e interpretasse a escritura fatal na sala de banquete de Belsazar, né? Depois de que os persas se apoderaram da Babilônia e de seu império, os novos governadores aproveitaram dos talentos e da experiência do ancião, que aí então Daniel já não era mais um mocinho, né? Já havia passado quase 70 anos, né? E ele era um estadista, então eles aproveitaram dessa sabedoria dele, de tudo que ele conquistou ali dentro do palácio. Outra vez Daniel chegou a ser o principal conselheiro da coroa. Foi ele quem mostrou ao rei as profecias de Isaías, onde falava que aquele reinado queria libertar o povo cativo, né? Então ele mostrou as profecias, as quais influíram sobre o monarca persa para que promulgasse a declaração de Ciro, o decreto que terminava com o desterro dos judeus e lhes dava novamente uma pátria e um templo.
Durante esta última parte da atuação pública de Daniel, teve um atentado contra sua vida, promovida por invejosos, mas o Senhor interveio e libertou o seu povo, o seu servo, que está lá no capítulo 6, que é Daniel na cova dos leões. Ademais, recebeu outras visões importantes durante últimos anos de sua vida, primeiro durante o reinado de Dario o Meda, depois durante o de Ciro, que está então nos capítulos 10, 11 e 12, que nós vamos ver. Ai, graças a Deus deu tempo de falar tudo o que eu queria, ok? Eu espero que você esteja gostando, aprendendo. É uma história fantástica, maravilhosa. Tem a ver com a sequência de tudo que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe para que compreenda a palavra do Senhor. Deus te abençoe.